Fala, bravos, beleza? Mais um vídeo do Bravo Investidor e dessa vez eu trouxe 5 dicas para os bravos investirem tranquilões, para você não ficar preocupado com as notícias que estão saindo o tempo todo no mercado, desesperado. Então, você seguindo essas dicas, você vai investir com tranquilidade, né? Sem preocupação com nada. São dicas importantíssimas que a princípio parecem simples, mas são de extrema importância para quem entrar no mercado financeiro. Beleza? Então já chega deixando o like aí, compartilha esse vídeo com a rapaziada que também está começando. Para quem já começou, é importante porque são dicas que você pode implementar, né? Mesmo você já investindo há algum tempo. Então, partindo para a primeira dica, que é invista pensando no longo prazo. Por que você investir pensando no longo prazo? Para você ficar tranquilo com as oscilações de curto prazo, né? A bolsa ela está sempre oscilando para cima, para baixo. Então, se você investe pensando no longo prazo, você não tem esse tipo de preocupação, o quanto ela está caindo hoje, o quanto ela vai cair amanhã, entendeu? Você só vai estar preocupado na saúde da empresa, né? O que seria isso? Você entender se a empresa está gerando lucro, se ela tem uma lucratividade boa, se ela paga bons dividendos, né? Se ela tem uma saúde financeira, ela não está muito endividada, né? No momento. Então, isso que vai te chamar a atenção. E esses detalhes, eles não mudam no curto prazo, né? Você não acorda hoje e vê a tua empresa lá com a lucratividade X, amanhã você acordou e a lucratividade dela acabou, né? Não tem isso. Então você vai acompanhar no longo prazo, você vai percebendo que esses números vão mudando e se você achar que é válido, você sai do negócio. Então compre a empresa com a cabeça de sócio. Beleza? Então eu brinco muito com os meus amigos falando toda vez que eu entro numa empresa nova, alguma coisa nova no investimento, eu chego para eles, agora você pode consumir tal mercadoria com tranquilidade, porque todas as vezes que você for lá consumir, tu vai me estar gerando lucro. Aí, mas como assim? Aí eu falei, não, eu sou sócio agora da empresa, comprei as ações e agora toda vez que você for lá e comprar, você vai estar me dando lucro. Eles ficam rindo, mas é assim que eu me sinto sócio da empresa. Então eu penso no longo prazo, é a primeira dica. A segunda dica é entenda sobre controle emocional. Por que entender sobre controle emocional? Você tem que saber como sua cabeça funciona, o seu coração funciona, né? Como é que você vai agir quando você comprar uma empresa, por exemplo, e ela começar a cair no dia seguinte, né? Como é que você vai agir? Você sabe disso? Já passou por isso? Então você tem que entender como funciona. Tem que entender que a bolsa não sobe para sempre em linha reta. Ela sobe, cai, entendeu? Então isso é só entendendo de controle emocional para que você não cometa nenhuma besteira ali na emoção, né? Sem pensar nos dados, no que está acontecendo. Existem 4 perfis aí profissionais, né? Que foi trago aí para os investimentos, para os investidores, né? Que meio que diz um pouco sobre o que cada um pode se encaixar aí e já começar a ter uma ideia do que você tem que controlar, né? O primeiro perfil é o comunicador, aquele cara que fala muito, que não pode ver uma novidade, é o cara sonhador, o cara que acredita em tudo e compra e toda hora que aparece uma empresa nova ele quer entrar, né? Esse é o comunicador. Tem o executor, né? O executor é aquele que só quer executar, ele não quer nem terminar. Se você falar a empresa tal, tá boa, não sei o que, aí ele, qual é a empresa? Aí você X, ele pum, vai lá e compra. Então o cara executa, o cara quer executar, ele não quer saber dar, não quer saber planilha. Então esses dois primeiros, eles são mais acelerados, eles têm muito risco de perder dinheiro, de investir numa empresa que seja ruim, né? Só porque ouviu falar ou porque eles são muito acelerados. Então, se você se encaixa aí nesse perfil, tome cuidado, puxe um pouquinho o freio de mão, comece a analisar melhor as suas decisões, beleza? E os outros dois, o primeiro é o analista, né? Que é aquele cara que analisa tudo, que analisa todos os números, adora um relatório, o relatório de 80, 90 páginas, ele fica feliz da vida, ele para, lê, analisa 100% da empresa, mas ele acaba pecando
por pouca execução, ou seja, por não correr atrás, ir lá e executar e fazer, né? Fica ali analisando e pode acabar perdendo oportunidade. Assim como o último perfil, que é o planejador, né? É o cara planilheiro, é o cara que tudo ele quer fazer uma planilha, ele fica o tempo todo ali se prendendo à questão de fazer uma planilha cada vez uma melhor que a outra e acaba também não executando. Então você vê aí que você tem 4 perfis, 2 mais acelerados, 2 mais de freio de mão puxado. Então você pode até ter um pouquinho de cada um ali, mas você tem um que você se encaixa melhor. Então você entendendo sobre controle emocional, você vai se comportar melhor quando você estiver investindo, beleza? A próxima dica: invista em algo que você entenda, né? Por quê? Porque você tem que analisar, conhecer as coisas que você tá investindo, né? Quer ver algumas coisas que acontecem? Por exemplo, você vai comprar um fundo, mas você não analisa e não percebe que aquele fundo é D mais 30, ou seja, você faz o resgate só 30 dias depois de você requerer aquele resgate. Então, de repente, você investe naquele fundo com dinheiro que você não poderia estar investindo, né? E aí você precisa daquele dinheiro, então é só com 30 dias você entra em desespero, né? Ou alguns fundos que é só no vencimento. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Você investe em criptomoedas achando que é só comprar ali que uma hora ela vai subir. Aí você investe R$ 1.000 e no outro dia você acorda e tem só 300. Aí você entra em desespero, vende e nunca mais quer saber de investir, né? Então entenda como funciona a liquidez daquele ativo, a volatilidade dele, né? Se ele altera muito, oscila muito, como que você ganha dinheiro com aquele ativo. Esse é fundamental para você investir, né? A quarta dica é diversificação. Sabe aquela história do não põe todos os ovos na mesma cesta? Então é exatamente isso. Esse clichêzão aí é assim que você tem que diversificar, né? Você tem que ter investimentos no exterior, você tem que ter, né, investimentos dolarizados, você tem que ter criptomoedas, você tem que ter ouro, você tem que ter fundo imobiliário, você tem que ter ações, né? Tem que ter renda fixa. Então você tem que estar diversificado. Por quê? Para você se proteger de coisas que acontecem no mercado, como por exemplo aconteceu essa semana, né? Teve a questão do presidente que fez um pronunciamento falando da Petrobras, etc e tal, né? Trocou lá o presidente da Petrobras e aí teve aquele ruído do mercado, as ações caíram, bolsa abriu caindo 4%, 5%, Petrobras caindo 10, mais de 10%. E aí, quem não tinha um patrimônio diversificado entra em desespero. Imagina se você só tem ações da Petrobras, por exemplo. Você entraria em desespero total. Então, para quem tinha fundo imobiliário, caiu menos. Para quem tinha ouro, para quem tinha criptomoedas, para quem tinha outro tipo de investimento, não sentiu essa oscilação com tanto peso, né, como foi. Então, diversifique, né, tenha vários ativos, né. A última dica: disciplina nos aportes, tá? Para quem está começando, isso é essencial. Você tem que ter disciplina para aportar, tem que aportar todos os meses. Então você defina um valor e segue aportando. Por que isso? Porque no início você não vê tanta diferença dos juros compostos, né, atuando nos teus investimentos. Mas conforme você vai aportando sempre, que é isso que vai fazer a diferença no teu investimento no início, né, esses aportes, você mais lá na frente vai começar a perceber que os seus investimentos eles já vão começar a comprar novos investimentos, beleza? E para mim, dessas 5 dicas, a mais importante é o conhecimento do seu emocional, é entender o seu emocional, ter controle emocional, tá? Se você não tiver controle emocional, você caga todas as outras dicas que foram dadas aqui. Se você não souber como funciona a sua mente, você pode estar diversificado, você pode estar aportando todos os meses, pensando no longo prazo, entender dos investimentos, mas você não tem controle emocional, numa alteração dessa aí de mercado, você gasta tudo e acaba caindo em algumas armadilhas que o mercado impõe, beleza? Então tome muito cuidado, vamos para dentro, nem um passo daremos atrás. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Valeu, galera, essas foram as 5 dicas e vamos para dentro. Valeu, fui!